Seja aprovado em concurso público estudando um mês. Nesse vídeo eu vou te contar como eu fiz para ser aprovado no concurso da Polícia Militar de São Paulo, estudando só um mês, mesmo dividindo o horário de estudo com o de trabalho. Eu sou Miguel Neto e esse é o Guia Prático do Concurseiro. Se você já é inscrito aqui do canal há mais tempo e assistiu todos os vídeos aqui do canal, já deve saber que eu fui aprovado nos 2 concursos da Polícia Militar de São Paulo no ano passado. Ou talvez não tenha prestado tanta atenção assim, porque eu não falei isso tantas vezes nos vídeos aqui no canal. Então já ativa o sininho aqui para não perder os próximos vídeos e ser notificado de quando eu postar novos vídeos com mais dicas. Se você não é inscrito também, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos, com dicas como essa que eu consegui ser aprovado em 1084º entre 100 mil candidatos. No primeiro concurso da Polícia Militar de São Paulo, aquele lá que foi a prova em julho, eu fiz a inscrição, ainda estava meio na dúvida se eu ia fazer ou não, se eu faria ou não, e eu só me decidi no último dia de pagamento da inscrição. E daí foi a partir do próximo dia que eu comecei a estudar. O que deu um pouco mais de um mês, mais ou menos uns 30 dias, né? Porque eu paguei o boleto acho que no dia 17 de junho e a prova já era no dia 28 de julho. Após eu pagar a inscrição, eu ainda fiquei uma semana sem estudar nada, não estudei nada. E quando eu comecei a estudar, nos primeiros dias eu estudei o edital. Afinal, eu precisava conhecer as regras dos jogos para poder jogar o jogo, né? Então, eu fui ver as matérias e os conteúdos que caíam na prova. Então, eu baixei o edital no celular para cada vez que eu tivesse um tempinho, eu pudesse dar uma lida, dar uma estudada no edital ali e estudando. E ali eu vi que eram 20 questões de português, 14 questões de matemática, 14 de conhecimentos gerais, que se resumia a história e geografia, 6 de informática e 6 de administração pública. Total de 60 questões, sendo que 30% era de português, como eu já falei, 25% de matemática, 25% de história e geografia e os outros 20% informática e administração pública, 10% cada. E dentro da administração pública eram a Constituição Federal e a Constituição Estadual de São Paulo, do Estado de São Paulo. Como eu sabia que eu só tinha um mês para estudar, eu precisava de uma estratégia para estudar que só para mim estudar só o primordial e que faria grande diferença na hora da prova, estudando o conteúdo programático do edital que está lá no edital, né? De todas essas matérias. Então ali eu vi que em matemática não caía nem equações do segundo grau. Então, como eu já mandava bem em matemática, resolvi não estudar, mesmo representando 25% das questões. Já para a informática eram apenas 6 questões, o que representava 10% da prova. E pelo que eu vi das questões anteriores, eram questões mais básicas, de pacote Office ali, de Word, de PowerPoint, Excel. Excel também já entendi um pouquinho melhor de fórmulas, eu já entendia mais ou menos. E o que eu não conhecia era sobre correio eletrônico. Então, por representar tão pouco da prova, que não eu falei 10%, e eu também entender mais ou menos desse assunto, eu não priorizei ele, sabendo que eu poderia perder só 2 questões por não estudar essa matéria de correio eletrônico. Para História e Geografia e Atualidades também, né, que está englobando ali conhecimentos gerais, eu também acreditei que era um conteúdo moleza, né? E então concluí que o que eu precisava estudar realmente era português, que representava mais de 30% da prova, além da redação, né? Também precisava saber articular bem as palavras, escrever, argumentar, e principalmente português sempre cai uma questão de uma regra mais gramatical, é difícil um pouco saber. E também eu priorizei administração pública, que eu sabia tão pouco, quase nada da administração pública e direito constitucional, né? Então, para fazer toda essa análise ali, eu levei mais ou menos uma semana para montar essa estratégia. Então, eu já perdi mais uma semana só aí estudando edital. Então, eu comecei pela Constituição do Estado, que eu não sabia nada. Então, no conteúdo programático eu dizia lá, a Constituição do Estado, título 3. Então, no tempo que eu estudar o título 1, ia direto no título 2, seção 3 do que dizia lá no conteúdo programático, o que dava mais ou menos uns 50 artigos ali. Então, eu estudei um pouquinho por noite ali e em uns 3 dias eu concluí essa parte da Constituição Estadual.
No outro dia de manhã eu já comecei a estudar pesado português, vendo videoaulas na velocidade 1.25 do player, para ir mais rápido, e anotando tudo que eu podia, tudo que o professor ia passando de macete, de bizu ali, eu ia anotando. Eu assisti umas 4 aulas de 1h30, o que daí deu umas 4 horas e meia, como estava na velocidade aumentada, né? Às vezes eu aumentava de... Quando o professor estava passando alguma coisa no quadro, eu já estava copiando, já tinha copiado, em vez de 1.25 já aumentava lá para 2.0, então aí ia aumentando a velocidade e indo rapidinho. À tarde, daí, isso foi de manhã, à tarde eu resolvi algumas questões daí para dar uma fixada no conteúdo. No segundo dia, antes de começar um conteúdo novo, dei uma revisada no que eu estudei no dia anterior, o que não levou nem 15 minutos. Daí eu peguei e estudei a Constituição Federal. Mesma coisa também, 4 aulas de 1h30, no Play 1.25 no mínimo, às vezes aumentando para mais rápido. Então que deu mais umas 4 horas e meia de estudo. À tarde mais questões que eu resolvi. Então foi assim que eu fiz durante a primeira semana. E daí no sábado eu peguei e fiz uma redação para treinar um pouquinho, para ver como que estava, e vi que a escrita ainda estava boa. No domingo eu queria ter feito um simulado, mas como eu tinha acabado de começar a estudar, acabei descansando e não fiz o simulado, daí deixei para descansar. Na segunda semana eu já estava me acostumando à rotina de estudos, daí eu comecei a fazer entregas por aplicativo. Então eu estudava de manhã, umas 10, 11 horas eu ia fazer entregas de comida, tipo pela Rappi, pelo iFood mesmo. E quando a bateria do celular estava acabando, lá pelas 3 horas, eu voltava para casa, resolvia questões e descansava também, aproveitava para descansar, estudar um pouquinho. E nessas 2 semanas já consegui concluir as 2 matérias de estudo. Aí no sábado era para mim ter feito mais uma redação para praticar melhor, mas como eu já tinha visto que eu estava escrevendo bem, não aconselho vocês a fazer isso. Eu não fiz a redação, eu aconselho vocês toda semana uma redação por semana, pelo menos. Ou se você quiser melhorar ainda, uma por dia, uma dia sim, dia não. E daí no sábado, que eu não fiz a redação, fiz um simulado. No domingo era para mim ter feito simulado, como eu já fiz no sábado, aproveitei para descansar também. Na terceira semana, como eu já tinha concluído as 2 matérias que eu julguei mais importante, eu assisti um documentário na Netflix da história do Brasil. Se não me engano era Guerras do Brasil, alguma coisa assim. E que eram em 4 ou 5 episódios, cada um falando sobre uma guerra que aconteceu no país, desde a guerra do descobrimento com os índios, até o último que era a guerra do governo de São Paulo com o PCC. Assim eu assisti como se fosse uma videoaula, anotando tudo, um vídeo por dia. Quando acabou, daí no outro dia eu assisti o documentário do Brasil Paralelo no YouTube sobre o período militar. De novo também anotando tudo, os fatos relevantes e frisando a ordem cronológica que aconteciam as coisas. Foi na terceira semana também que me chamaram de uma entrevista de emprego para começar a trabalhar num mercado que ia abrir aqui perto. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite daí. Começava a trabalhar umas 2 horas e ia trabalhando até 10 horas da noite. Na quarta semana de estudos, eu encontrei na internet um curso gratuito para a Polícia Militar mesmo de São Paulo lá. Era um curso que só tinha 2 aulas por matéria, por ser gratuito, né? As primeiras que eu assisti foram da Constituição Estadual, que eu já tinha lido no começo, que nem eu falei. E com a videoaula eu fui anotando alguns pontos importantes que, quando eu só li, eu tinha passado batido. E fiz o mesmo que as outras aulas também, reforcei o que eles tinham dito, né, apesar de já ter assistido as aulas. E no dia 27 de manhã eu assisti as últimas aulas desse conteúdo gratuito, desse curso gratuito, e fui trabalhar mais cedo no mercado, porque eu pedi para sair mais cedo também, porque quando fosse à noite, para mim sair à noite mais cedo, e quando chegou à noite já parti para a rodoviária para ir para São Paulo fazer a prova. E foi nesse ritmo louco de estudo aí, com trabalho autônomo e trabalhando CLT, que entre 100 mil candidatos eu consegui ser aprovado na posição 1084º colocado. De 2.700 vagas, então entre 1.000 ali para mim foi um bom rendimento, ainda mais estudando só um mês, com uma nota de 75,091, e fui convocado para fazer o teste físico, porém acabei reprovando aí no teste psicológico. Depois ainda teve a prova do segundo semestre, também eu tive uma nota parecida, uma colocação parecida, acabei estudando menos do que deveria, como eu já tive essa base boa, consegui sendo aprovado.
Acabei reprovado no exame físico, no teste físico, porque eu não fui realizar, porque já estava iniciando essa questão aí de quarentena, de pandemia e tudo mais. Então, pessoal, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa estratégia de estudo, uma estratégia focada, avançada, para vocês serem aprovados estudando menos de um mês e ser aprovado nela ainda. E me diga aqui nos comentários também se você aplicaria essa estratégia. E se inscreva no canal aqui também para fortalecer, e que logo eu estou vindo com mais dicas para vocês aí. Então curta um vídeo aí para ajudar na divulgação também e esse conteúdo poder ajudar cada vez mais concurseiros. Falou, galera, vejo vocês na aprovação.